voltando aqui para o que a Dani levantou aqui para a gente refletir, a grande pergunta que faria é: poxa, Felipe, você descreveu de uma forma muito bacana aquilo que realmente acontece no drama que eu vivencio. Mas e aí, como é que a gente lida com isso? Não é verdade? E aí, o que a gente faz com isso? Ora, nesse primeiro momento é interessante a gente entender e detectar, tá? Aquilo que está passível de a gente alterar. E é óbvio que diante de uma compulsão alimentar, a primeira reflexão, né, ou a primeira ideia que chega na nossa mente como forma de poder lidar com esse desejo é a gente parar de comer, né? Então, o que acontece? A pessoa ela começa a entrar em dietas muito agressivas, algumas delas até exageradamente sacrificiais, porque aonde a culpa se faz presente, deflagra-se uma demanda de sacrifício para aplacar a fúria dessa culpa. Por isso é que as pessoas que mais alimentam culpa no ato de comer são aquelas que se mostram mais dispostas para as dietas mais exageradas e treslocadas. Porque elas operam com a concepção lá no íntimo de que elas merecem o sofrimento por aquilo que elas fazem com elas mesmas. Isso porque a culpa estigmatiza a autoestima negativamente e a pessoa ela fica se achando incompetente, ela tem vergonha de si mesma, ela se pressupõe fraca. E então, quando ela se motiva a querer mudar a situação, ela quer partir para uma tentativa, né, de abordagem, de dieta ou de disposição que envolve muito exagero, muito sacrifício e que é aquilo que os especialistas da área mais desanimam, porque é o tipo de comportamento fadado a desanimar e ser interrompido no curto prazo. Justamente por causa do seu exagero, justamente pela intensidade do desconforto envolvido e que não permite o sujeito a desenvolver um estilo de vida saudável a partir daquela abordagem, né? Portanto, o primeiro ponto que a gente precisa refletir na direção de pensar maneiras de lidar com a compulsão não é visando o ato de parar de comer, porque comer é só a ponta do iceberg. Não é aquilo que é para ser mexido, pelo contrário. O ato de comer, ele vai, nesse caso, se tornar um termômetro, indicando para a gente se a gente passou a lidar corretamente com determinados sentimentos e dinâmicas da nossa psique. E é aí que nós somos encaminhados para o X da questão. Quando formos pensar em como lidar com a compulsão alimentar, esquece a comida e traz para o foco daquilo que a gente precisa enxergar o seguinte, 2 pontos. A culpa e a baixa autoestima. São esses 2 elementos. Em primeiro lugar, é preciso um trabalho terapêutico, ok? Para que essa pessoa terapeuticamente permita desvencilhar a associação que se formou entre comer e se sentir culpado. Ok? E isso vira um vício cognitivo que até o próprio ato de comer ele vira uma espécie de prazer angustiado. Porque embora seja uma coisa muito boa, o sujeito ele parece que desfruta aquele momento já num estado de angústia. Portanto,
eu costumo recomendar às pessoas na fase inicial da relação e do tratamento com uma compulsão a abraçar uma psicopatia momentânea na relação com a comida. Se você não consegue cortar ou conter uma vontade de comer, pelo menos a culpa e a tristeza, embora você não possa deixar de sentir, mas você pode assumir o compromisso de não alimentar. E é aí que está o segredo. Na verdade, mais do que engordar por causa da comida, a verdadeira raiz da obesidade está no quanto a gente alimenta a culpa e a tristeza. Portanto, o que eu quero te incentivar é a um compromisso de não mais se culpar pela culpa, não mais se culpar pelo ato de comer. Ora, quando a gente fala assim, aí você pensaria, ô Felipe, se eu parar de me culpar, Felipe, aí vai virar bagunça, Felipe. Vai virar bagunça. Na verdade, para a culpa se sustentar sob o disfarce de que é ela que regula a sua alimentação, ela precisa gerar no sujeito a sensação de que sem ela o sujeito degringola. Mas a grande verdade é que essa sensação de que você pode degringolar, ela é apenas equivalente ao quanto você estaria lidando com um terreno que você nunca experimentou visitar, que é o terreno de se alimentar sem culpa. Porque aí viria a pergunta, mas Felipe, de onde vem essa culpa também? Essa culpa ela pode ter muitas direções. Por exemplo, existem muitas pessoas que cresceram ouvindo os pais fazerem críticas assintosas, e porque ela nasceu com uma genética mais propensa à obesidade, então ela sofreu bullying na escola, e todos esses movimentos indicativos de uma atmosfera de rejeição acabaram sendo introduzidas numa subjetividade ainda com defesas muito frágeis. E a pessoa, então, mesmo protestando, mesmo de uma certa forma brigando e reivindicando o seu próprio espaço na interação com esses personagens, ela não percebe o quanto inconscientemente ela internalizou esses personagens dentro dela. E aí ela tem até resposta para dar para quem critica ela do lado de fora, mas ela não percebeu que ela se tornou a sua principal crítica. Porque essa, na verdade, é assim que se dá a formação do nosso juiz interno. O nosso juiz interno, ele começa do lado de fora, pela via do modo como o olhar do outro nos olha, mas da puberdade em diante, né, esse olhar do outro ele se internaliza e ele então ganha autonomia de funcionamento interno, passando ele a operar aquilo que os outros faziam do lado de fora, ele passa a operar do lado de dentro da pessoa, ou seja, a própria pessoa passa a se ver dessa forma. E é daí que nasce, boa parte das vezes, o sentimento de culpa, né? E é aí que a gente tem que começar a desconstruir o processo.